Vamos lá, meus amigos, continuando aqui o estudo da prece, questão 664. Isso está dentro das leis morais. A primeira lei, que é a lei de adoração. Questão 664. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, nesse caso, como nossas preces podem lhe proporcionar alívio e abreviar seus sofrimentos? Têm elas o poder de dobrar a justiça de Deus? Então, orar pelos desencarnados, orar pelos espíritos que estão sofrendo. Ele está perguntando se isso interfere nas provas e na lei de justiça divina. É isso que ele está perguntando. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Claro, os desígnios de Deus estão estabelecidos nas leis naturais. Eles são estabelecidos por uma ordem natural das coisas. É um processo automático que acontece na nossa vibração, na nossa energia, no nosso perispírito. Então vamos ver como é que acontece essa prece aos desencarnados que estão sofrendo. Então ele fala que não pode mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que lhes compadecem de suas dores. Então, é um alívio. Imagine se um de nós estiver sofrendo, estiver doente ou estiver numa situação e você encontra um amigo para lhe dizer coisas boas, encontra um familiar para lhe dar apoio. Ele não vai lhe tirar daquela doença, daquela dor, daquele sofrimento, mas você vai sofrer um alívio, você vai ganhar força para enfrentar a situação. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. Então estaremos influenciando esse desencarnado, tanto ao arrependimento das coisas que ele fez e que deu causa à situação atual dele. Sempre é assim. Sempre são as nossas atitudes que vão dar causa às nossas situações futuras. Então, a prece pode fazer com que ele entenda e se arrependa, e o arrependimento é o ponto-chave do crescimento. Arrependeu porque percebeu que não devia ter feito daquela forma. E fazer da forma nova, da forma mais alinhada com o bem, com o amor, é o crescimento do espírito. A cada coisa que a gente faz agora melhor, com mais fraternidade, justiça, empatia, amor ao próximo, caridade, mais a gente está avançando nessa direção da paz, da harmonia plena do espírito. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se por seu turno ele ajuda com sua boa vontade. Então a gente orou, o espírito lá recebe o alívio, desperta nele a boa vontade, aí sim, o resultado é grande dessa oração. Esse desejo de se melhorar, excitado pela prece, atrai, antes de espíritos sofredores, espíritos melhores que o vêm esclarecer, consolá-lo e lhe dar esperança. Então, equipes espirituais vão lá, devido às preces que ele recebeu, vão lá, a equipe, vão conversar com ele, vão levar a oportunidade de socorro a ele, por causa das preces feitas por ele. Lembrando que a prece, com sentimento, com verdadeiro pensamento do bem, é que tem efeito. Veja nas questões anteriores aí que a gente vem falando disso. É a prece com sentimento, a prece que você faz por alguém que você realmente ama. Jesus orou pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que seríeis culpados não o fazendo por aqueles que têm mais necessidade. Então, Jesus deu o exemplo, orando pelas ovelhas desgarradas, quer dizer, os espíritos que estavam mais precisando de crescimento, de apoio. Jesus orou dando o exemplo que a gente deve fazer isso, orar sempre. Quando a gente fizer uma oração pedindo por alguém que a gente ama,
pedindo, seja lá o que for, uma cura, um alívio. Estenda sempre essa oração aos outros que estão na mesma condição. Quem ensinou isso para mim e para minha família, para minha esposa, para meu filho, foi um espírito. Foi um espírito que ensinou. Uma vez que a gente estava fazendo uma prece por um ente querido, pedindo socorro, e o espírito deu comunicação no centro espírita. Interessante é que deu através dela mesma, da minha esposa mesmo. E falou: nós vamos dar o socorro que você está pedindo. Mas não peça só pelos seus, peçam por todos que estão na mesma situação. Então, sempre quando a gente pedir, estenda esse pedido aos outros irmãos que estão também em sofrimentos iguais. Aí você vai mostrar um amor maior. É assim que funciona. Então, vamos continuar. Faltam 2 questões para encerrar esse subtema da prece. Que Jesus nos abençoe, abençoe nossas famílias. Até o próximo.